Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, possa crescer e abundar completamente em nossas vidas por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, chegamos hoje ao último dia da nossa lição bíblica diária, hoje, sexta-feira. Vamos concluir a nossa lição com as perguntas 11 e 12. E como fazemos sempre, vamos recapitular rapidamente o que nós vimos ontem, na quinta-feira, quando o Senhor repete duas vezes, por amor de mim, e por amor de mim, que eu faço tudo isso, né? Que eu faço todo esse julgamento, que eu cumpro tudo aquilo que eu prometi, não só para juízo, como também para promessa, né? Faço isso para que o meu nome não seja profanado, porque a minha glória não pode ser dada a ninguém. A minha glória é só minha, porque ele é o Deus único, é o que ele diz na 10ª pergunta. E ele faz um apelo, né? Yahvé faz um apelo aqui: escute, povo de Israel, eu, o Senhor, sou o único Deus. Eu sou o único que sempre existiu e que sempre vai existir. Por que eu sou o único Deus? Porque eu sou o único Criador. Não tem dois criadores, só tem um Criador. Com as minhas próprias mãos, foi eu quem coloquei a terra no seu lugar, foi eu que estendi os céus, né? As galáxias, né? O universo todo. Foi eu que fiz tudo isso. Eu que dei ordem para que cada uma, eu abri a minha boca, falei e cada uma passou a existir. Que poder, não é? Então ele mostra aqui a credencial, porque ele é o único criador, né? Não só, o Senhor dá aqui uma série de fundamentos, de princípios, revelando porque ele é o único Deus. Ele já disse porque ele é o único Deus, porque só ele conhece o futuro e só ele é criador. Ele já deixou, são esses os dois fundamentos que ninguém mais nas escrituras pode ser comparado a ele. Então nós temos aqui a 11ª pergunta, que diz assim: que grande revelação faz o Senhor a respeito do homem que ele escolheu para derrotar a Babilônia? Isaías 48, versículo 14 e 15, ele diz assim: reúnam-se todos e escutem. Reúnam-se todos quem? Se a gente voltar, né, para a pergunta, número 5, né, quando ele fala assim: povo de Israel, escute também os descendentes de Judá. Então ele está falando tanto para o povo de Israel como para os descendentes. Quem é que ele está mandando reunir aqui na pergunta 11? Reúnam-se todos e escutem. Todos quem? Os filhos de Israel e os remanescentes de Judá. Todos. Porque Judá também é filho de Israel. Então, quando ele fala os filhos de Israel, que Judá já está lá dentro, e ele cita, não é uma redundância, e os filhos descendentes de Judá, ele está falando do remanescente fiel, né? Reúnam-se todos e escutem. Nenhum dos deuses anunciou o que ia acontecer. Que ia acontecer isto agora que eu vou dizer, né? Olha que coisa linda. Ele sempre dá essas duas credenciais. A primeira de ser o Criador e a segunda de ser o único onisciente que revela o futuro. Ele diz assim, ó: o homem que eu, o Senhor, amo, fará o que eu quero. Olha só, o que eu quero. E com o meu poder atacará a Babilônia. Fui eu mesmo quem o chamou. Dei a ordem e ele veio. Eu farei com que tudo o que ele fizer dê certo. Veja, tudo que vai dar certo é porque Deus é o poder de Deus para dar certo. Não é ele. Não é a inteligência do grande general que vai vir contra a Babilônia, não. Claro que no sentido histórico, sentido literal aqui, estamos falando aqui de Ciro. Ciro, aquele que junto com o exército medo, né, ele persa, e junto com os medos, invade a Babilônia, conquista o império da Babilônia, destrói as defesas, os exércitos da Babilônia e assume um novo império. Ele é o novo imperador. E com isso, né, dizem a história, né, que Ciro seria aquele homem que o primeiro a decretar a primeira liberdade religiosa no planeta. É esse homem quem faz isso.
porque ele liberta muita gente, permite que muita gente volte para a sua terra e cultue aos seus deuses. Não só o povo judeu poderia voltar para Jerusalém e cultuar o Deus Yahvé lá no templo que havia sido destruído, né? Podendo reconstruir esse templo. Não somente, mas outros povos também, que Babilônia havia tornado cativo, esses povos também poderiam voltar para suas terras e adorar as suas divindades, né? Ok? Então, o Senhor está dizendo claramente aqui que esse é o homem, que ele disse que ama esse homem. Ora, o Senhor amava Ciro. O que Ciro fez para Deus o amá-lo? Qual foi o profeta que escreveu, como escreveu sobre Davi, escreveu sobre Ciro? Nós não temos. Ciro não era um servo fiel a Deus. As escrituras não mostram. Claro que essa linguagem aqui é uma linguagem dupla, tipológica. O homem a quem eu amo está falando aqui do Messias, de Cristo. A linguagem, ela é uma linguagem direta. É uma linguagem que, no seu sentido maior, quando o Senhor olhava para Ciro, ele enxergava já a tipologia do filho. Esse sim Deus amava. É o que ele diz, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Esse sim me dá prazer. Né? Olha só. Então ele está dizendo, o homem que eu amo, né? Esse que eu amo, né? Esse sim vai fazer o que eu quero. Ciro não fez só o que Deus queria. Ciro fez coisas erradas demais. O rei Ciro, né? Mas aqui ele está falando de Cristo. A esse Cristo ele atacará a Babilônia. Cristo foi o único que atacou a Babilônia no seu sentido espiritual, aquela confusa, a Babilônia religiosa que estava pregando muitas mentiras e escravizando os pobres, os indefesos, os leigos, que não conheciam as escrituras, porque as escrituras eram guardadas deles, escondidas deles, e eles estavam completamente subordinados a doutores da lei que eram perversos no coração. Cristo é quem enfrenta essa Babilônia. A Babilônia física era muito fácil. Tendo homens e armas, se enfrentava. Mas a guerra espiritual que Cristo enfrentou, essa é 1 milhão de vezes maior. Por isso que Paulo disse que nós não lutamos contra carne nem sangue, contra o que Ciro lutou, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Cristo foi esse ungido de Deus que lutou, né? E Deus deu ordem ao Filho, seu próprio Filho. E tudo que Cristo fez foi no poder de Deus. Cristo não haveria feito sozinho se não fosse Deus dando poder a ele para fazer. O próprio Cristo vai confessar isso lá em João 14:10. As obras que eu faço, não faço de mim mesmo. Meu Pai que está em mim é quem faz essas obras. Continuando aqui, meus amados, vamos então para a última pergunta da nossa lição, que diz assim: como o Senhor falou desde o princípio? A quem o Senhor deu do seu Espírito e enviou? Né? O verso 16 ele diz assim: agora venham cá e escutem o que eu estou dizendo. Venham cá, ele chama agora bem para perto, olha que coisa interessante. Ele está dizendo aqui no capítulo 48, repetidamente, escute, escute, escute. Agora ele faz diferente, ele fala, agora venham cá, eu quero que vocês escutem perto de mim, olhando no meu olho, com atenção. Olha a linguagem agora como é diferente. Agora venham cá e escute o que eu estou dizendo. Desde o princípio, nunca falei em segredo, e tenho governado todas as coisas desde que começaram. Agora o Senhor Deus, me deu o seu Espírito e me enviou. Que coisa linda, né? Isaías vai dizer aqui, claro, usando também uma tipologia que aponta para o Messias, né? Ele está dizendo bem claro aqui, agora o Senhor Deus, né, me enviou, o seu Espírito me enviou, e eu vou dizer para vocês o que tem que ser dito. Veja bem que o Senhor está dizendo aqui que desde o princípio, ele diz aqui, agora venham cá e escuta o que eu vou dizer para vocês. Desde o princípio, nunca falei em segredo. E tenho governado todas as coisas desde que elas começaram. Né? Então, o que ele vai dizer agora também não é segredo, porque ele nunca falou nada em segredo. Aqui, meus amados irmãos, está sendo revelado um princípio. Está implícito aqui. E que muita gente, muitos crentes, principalmente as igrejas da linha pentecostal,
que gosta de estar falando mistério, é mistério, é mistério. A própria aprendeu com a mãe, com a igreja cristã da Idade Média, né? Que quando não tem resposta na Bíblia, fala, é mistério. O mistério da doutrina tal, mistério é mistério. Ora, será que Deus tem mistério? O apóstolo Paulo disse que todos os mistérios foram revelados em Cristo, não tem mais mistério. É mistério para você enquanto você não lê a Bíblia. Se você quer que todos os mistérios caiam por terra, lê a Bíblia toda, acabou o mistério. Tudo vai ser revelado. Está tudo lá. Né? Então, aqui está sendo revelado um princípio. Quando alguém disser para você, um pastor, um padre, qualquer líder religioso, um monge, um guru, disser para você, isso é mistério, aí você fala assim, não tem nada de mistério, não. Tudo foi revelado em Cristo. A glória do Pai foi resplandecida nele e ele nos trouxe toda a verdade. Paulo diz isso, o próprio Cristo diz isso, né? Veio revelar. Todo o caráter bíblico, todo o caráter cristão, ele é revelacional, não tem nada de oculto, não. Homens desonestos, homens e mulheres desonestos, metidos aí a profeta, mas são falsos profetas, é que se utiliza desse meio mistério para impor suas vontades, né? As suas cobiças, para mentir para o povo, para enganar o povo, para criar o medo, e com o medo oprimir as pessoas, dominá-las. Mas não existe isso, não. Aqui, o princípio está sendo revelado aqui. O Senhor está dizendo assim, olha, eu sou um Deus de transparência. É um princípio. Então, Deus não trabalha com ocultismo, Deus não trabalha com mistério. O mistério existe quando o homem ainda não conhece. Mas foi revelado? Foi, está lá. Então, o mistério existe pela incompetência do homem, pela falta de vontade do homem. Se o homem tiver vontade de conhecer a Deus, todos os mistérios vão ser esclarecidos. Então, o problema não é que Deus é misterioso, ele já revelou tudo. O problema é que o homem não quer descobrir a verdade. Então, é mistério por culpa do próprio homem. Não que Deus não tenha revelado. Porque o Senhor está dizendo bem claro aqui, olha, eu sou um Deus de transparência. Eu não faço nada sem que antes revele. Tudo está revelado. Não tem esse negócio de mistério mais não. Se alguém está usando esse termo aí, não me conhece, não conhece o Deus da Bíblia, está transgredindo princípios. Um dos princípios que revela o caráter de Deus é que Deus não trabalha no oculto, Deus não trabalha escondido, Deus não trabalha com mistérios. Ele revela tudo em Cristo. Então, que o Senhor possa iluminar nossa mente para entendermos essas verdades que o Senhor tenta passar para nós e que está, muitas vezes, né, implícita na escrita, mas está revelado na mensagem espiritual. Que o Senhor abra os nossos olhos, nos conduza no caminho da verdade, assim como ele conduziu a Cristo, né, o grande vitorioso sobre Babilônia.